Olá, eu sou a Júlia e se você curte escutar um papo sobre a vida, tá no lugar certo. Hoje eu tô aqui com uma amiga muito especial, muito querida, que eu amo muito, muito, muito e que a gente tá pra gravar esse vídeo há um ano, tentando colocar data, nunca dá certo, porque ser amiga da Mariane significa nunca ter data, nunca ter horário, não conseguir seguir, mas É faz parte. emoção. É, com emoção. Amiga da Mariana, emoção, surpresas. Sempre, sempre. E quer se apresentar, nega, pra gente? Pode ser. Bom, meu nome é Mariane. Acho que a nossa amizade tá aí sendo construída há o quê? Uns 5 anos, vai? Por aí, sim. Mas parece muito mais, assim, que a gente teve um entrosamento, assim, a gente se conectou de uma forma muito natural. É verdade. Sou mãe de 3, o Isaac de 9, a Laura de 5 e a Joana, que é bebezinha, tá com 2 meses. Sou casada há 13 anos. O que mais? Sou essa pessoa, assim, trintei, Oh, meu Deus. Maluca. maluca, era mais. Aí agora a meia-idade tá se aproximando, aí a gente já vai criando um juízozinho na cabeça. Deus vai transformando o coração, né? Vai Transformando, mudando. vai moldando. E é isso, eu sou essa pessoa nesse trabalho fora, amo também, assim, a construção da minha carreira, tudo, mas nesse momento o coração de mãe fala mais alto. Então, qualquer apresentação que eu for fazer Claro, claro, é claro. mãe, e é isso. Isso te define mais do que qualquer outra coisa, né? Mas esse é o trabalho central da minha vida, assim, é o propósito da minha existência, é as crianças, é o que o Senhor realmente me despertou, assim, para viver, para ser a maternidade. Claro que a mulher, ela tem essa beleza, né, de ser muito boa em muitas coisas. E a gente, quando gosta, a gente faz melhor ainda. Então, mulher empreendedora, mulher que trabalha fora, ou mulher que é só dona de casa, a gente vai ter várias facetas, assim, mas a maternidade não tem como. Disparado é o que ocupa, assim, o nosso coração. É o que é o que nos traz de volta pro Senhor, assim, nos centraliza de volta no Senhor. Então, a maior apresentação que eu posso fazer é essa. E Mãe de 3, nunca pensei. sim, Mas mãe sou. de três, mãe de três. Não, isso é. Quem conhece você, quem conversa com você, 5 minutos já percebe que é algo que. É assim, a sua vocação, sabe? É E verdade. é algo que inspira muito. E hoje, eu quero trazer um tema que é um pouco sensível, que eu falei com a Mari se tudo bem da gente falar sobre esse tema, e você tinha falado que sim, porque eu sinto que é algo que é muito importante e que muitas vezes, e nos momentos em que eu participei de momentos com perda, com sofrimento, com luto, eu não sabia como reagir com as outras Sim, pessoas. Então eu acho que é muito importante a gente ouvir de pessoas que passaram por isso e que querem falar sobre isso, porque também eu entendo que tem gente que não quer falar, ou é. também não sabe como Ou às vezes falar não é o momento de falar também. também. Então, mas eu acho muito importante, eu acho muito. É muito delicado, é muito sensível, tem. Enfim, é até difícil falar sobre ele, mas eu queria muito trazer, que é sobre a perda, a gente vai falar. Bom, você vai contar um pouco da sua história e tudo isso que aconteceu. Mas tem alguma coisa pra falar antes de começar sobre isso? Colocar alguns pontos? Ou eu já faço a primeira pergunta, como você se sente melhor, nega? Não, acho que pode fazer a pergunta, a gente deixa ir fluindo. Tá Vai bom. de uma forma mais tranquila. Tá bom. Então, a primeira pergunta que eu tenho pra você pra gente começar essa conversa é como foi o seu processo, né? Depois da sua perda, como foi? Até hoje, a Mari hoje. Sim. Essa longa jornada? Meu primeiro contato, assim, com a perca, claro, assim, eu tinha já perdido a minha avó, a gente, pessoas que, a minha avó era muito próxima, mas é diferente, assim, pra mim foi uma situação diferente. Ela, apesar de ser uma avó muito nova, a gente tende a lidar de uma forma diferente quando meio que segue a cadeia da vida, assim, né? Então, assim, perder um avô, você sente de uma forma, perder um pai, uma mãe, você sente de outra forma. Então, eu Claro. já tinha vivido a experiência de uma forma
mais leve, vamos dizer assim, mais nova também de idade, então a gente não conecta tanto o que é aquela perca, assim. Mas o primeiro impacto de verdade que eu tive com o luto foi com a perca da minha mãe. Foi no ano de 2021, eu já era casada, já tinha a minha segunda filha, que é a Laura. E esse foi o contato que estourou a minha bolha pro sofrimento, assim. Se você falar, Mariane, você nunca sofreu antes? Sofri. Assim, passei por vários processos da infância, na adolescência, como qualquer ser humano, né? A gente tá suscetível, assim, ao sofrimento, não tem o que fazer. Bate na porta de todo mundo. Com certeza. Mas o sofrimento que estourou a minha bolha, assim, que me trouxe para a realidade do que é o sofrimento de verdade, foi a perca da minha mãe. Então, em 2021, era o auge da segunda onda ali do Covid. Ela pegou o Covid, ficou doente, ficou entubada, foi bastante tempo. E aí ela faleceu. E foram datas, assim, que me marcaram também, porque eu enterrei ela no dia do meu aniversário. Sim. Então foi tudo muito intenso. A pandemia, a situação que o mundo tava, a gente nunca tinha lidado com aquilo. Então, assim, e foi um sofrimento que veio pra bater mesmo na humanidade, porque não diferenciou, né? Tipo assim, claro. Não diferenciou cor de pele, classe social, nada. Religião, todo mundo tava no mesmo barco, assim. E aí, quando eu perdi ela, quando eu me despedi dela, né, foi quando eu parei e falei, peraí, eu acho que eu tô entendendo a coisa errada, assim. Naquele momento, já estourou minha bolha, mas eu demorei para absorver o luto, para realmente entender, claro, o que eu ia viver após aquilo, né? Então eu perdi uma pessoa que eu era muito conectada, que é a minha mãe, e eu fui aquela adolescente bem rebelde, então assim, a gente teve aquele período de briga, de desentendimento, e quando eu me conectei com ela, que a gente começou a se dar bem, foi muito intenso, muito profundo, assim, a gente criou uma amizade muito forte. E ela era uma mulher muito de Deus, assim, sabe? Ela marcou a vida de muitas pessoas. Muito querida, né? Muito amada. Nossa. Muito amada, muito querida por muitas pessoas. E ela, assim, eu já conheci muitos homens e muitas mulheres, assim, que você olha e fala, cara, essa pessoa carrega mesmo o evangelho, assim. Espero conhecer muito mais. Mas ela foi a grande, assim, ela formou meu caráter, assim, cristão. Até quando eu não entendia. Porque agora, mãe mais velha, mais madura, que eu realmente entendo que a minha mãe semeou na minha vida, assim. Hoje que eu olho pra trás, eu falo, caramba, isso aqui é semente que ela colocou no meu coração, sabe? Sim, sim. E é isso também que me traz luz nos dias que bate o desespero com os meus filhos, que às vezes eu falo, não, tá tudo errado, eu tô errando, não é esse o caminho, mas aí eu lembro, sabe, tudo que a minha mãe semeou no meu coração, que com certeza, talvez pra ela nem fosse frutificar, porque eu realmente fui uma adolescente muito vida louca, assim, só que frutificou. E ela foi, assim, a pessoa que forjou o meu caráter, assim, que me apresentou o evangelho, assim, então ela, uma grande mulher de Deus. E quando ela ficou doente, como eu tava falando, eu ainda tava nessa bolha, assim, de... Quando eu falo sobre essa bolha, eu quero dizer no sentido, assim, muitas pessoas ainda vivem assim, porque o luto a gente não explica, né? A perca a gente não explica. Quem não viveu ainda pode até ser inserido no sentido, assim, ouvir a história de alguém, ouvir o testemunho de alguém, mas a pessoa não entende até ela mergulhar naquilo. E eu vivia naquela realidade assim, pode até vir coisas difíceis, dificuldades, momentos difíceis sobre a vida de um cristão, sobre a vida de um filho de Deus, vamos usar essa expressão assim, mas há um limite pro sofrimento. Tá, ele não vai permitir que eu sofra muito. Isso. E a gente, quem cresceu assim no evangelho, sabe que o crente, o cristão, ele cresce com muitos jargões, assim, tipo, com muitas frases de efeito que a sua grande maioria nem na Bíblia tá, né? Não representam então, assim, a nossa fé, né? Não representam o cristianismo, não representam o evangelho, não representam o que Jesus
veio para nos ensinar. Só que a gente cresceu ouvindo isso, né? Isso era muito forte na igreja antes. Então, às vezes, para um novo convertido, para uma pessoa que não se converteu há tanto tempo, pode parecer bobeira você ouvir e falar assim, mas você acreditava nisso? Cara, eu acreditava porque eu cresci ouvindo isso. Claro. Então, assim, eu mesmo cresci num contexto, ia na igreja desde sempre, e eram igrejas que reproduziam exatamente esse padrão, né? Sim. Era esse padrão, era isso que era falado. Então, assim, se você tá passando por um sofrimento, você tá em pecado, tem alguma coisa que Deus tá querendo te ensinar, tem alguma coisa que Deus tá querendo te mostrar. Então, enquanto você não entender o que Deus está querendo te dizer, esse sofrimento não vai parar. Nossa. E mais, por exemplo, se é um sofrimento financeiro, mesma coisa. Se é falta de fé também, adoeceu, às vezes, né? Falta de fé. Adoeceu, falta de fé. É um sofrimento financeiro. Você está em pecado em alguma coisa. Então, eu cresci com esse contexto. E eu sempre, até hoje, luto contra isso, mas era uma coisa que me cegava, né? Eu era dominada por aquilo. Então, assim, quando a gente é dominado por uma coisa, a gente não sabe que a gente é essa coisa. E eu era uma pessoa muito, muito orgulhosa, assim, muito arrogante, no sentido de achar que sabia das coisas, sabe? De achar que sabia, que entendia. Então, E quando você chega nesse nível de arrogância que você é e você nem sabe que é, quando o chão abre na sua frente, a queda é muito brutal, assim. Você se arrebenta mesmo. Sim. E aí foi nesse primeiro contato, quando eu perdi ela, que essa bolha estourou. Porque quando ela ficou doente e ela foi entubada, e foi tudo muito rápido, assim, eu tinha a convicção de que Deus ia curar ela. Eu lembro. Por quê? Porque ela é uma mulher de Deus. Tipo assim, na minha cabeça, e tem uma coisa também que sempre foi a razão da minha vida, assim, que é eu tenho uma dificuldade muito grande com justiça. Assim, eu sou muito justiceira, assim. Sim. Meu marido brinca muito. Justiceira, não sei o quê. E hoje eu entendo isso, né? Quando eu percebo que eu tô querendo a minha justiça, tipo, a justiça da minha ótica, a única que eu conheço, aliás, eu já dou aquela freada, assim, eu volto meu coração pro Senhor, porque eu sei onde vai dar. Mas nessa época, não. Então, a minha concepção ela é uma mulher de Deus, ela impactou a vida de muitas pessoas, ela abriu mão dela mesma, assim, sabe? Ela abriu mão da própria vida para servir a Cristo, para servir o Evangelho. Então, assim, não é justo que ela morra por essa doença. Sim. Então, eu estava nesse contexto. E as pessoas ao meu redor, em sua grande maioria, também viviam nesse contexto. Então, quando alguém vinha conversar comigo, a gente está orando por vocês, não sei o quê, estamos orando pela sua mãe. Mas, assim, Deus quer falar alguma coisa com você. Reafirmava, né? Tipo assim, ficava te... Deus quer falar alguma coisa. Então, assim, na minha cabeça, enquanto eu não entender o que Deus está querendo falar, eu não vou atingir o objetivo que era a cura dela, né? Tá. E aí, quando ela morreu, eu falei, caraca, tudo que eu acredito, o que é isso? Foi o questionamento, assim, da minha cabeça. Eu lembro muito claramente, assim, de no velório dela, tá sentada. Eu não chorei, assim, não consegui expressar, assim, reação, emoção, porque a minha cabeça tava um turbilhão. Eu tava pensando em tudo aquilo de, tipo assim, por que isso aconteceu? Será que eu não tive fé suficiente? Será que... alguma explicação tem que ter. Fiz alguma coisa errada. Eu fiz alguma coisa errada. Ou Deus tá querendo ensinar alguma coisa pra alguém. Ou Deus tá querendo alcançar a vida de alguém. Alguma coisa, eu preciso entender qual é o propósito. E aí eu vivi para buscar esse propósito os meses seguintes, assim. Mesmo que eu tenha tido... na morte dela, eu tive muitas experiências, assim. E uma delas, assim, que eu acho legal contar é que um pouquinho antes de eu viajar para ver ela a última vez, porque ela morava em outro estado, né? E aí fazia meses que eu não via ela. E eu falei pro meu marido, eu quero ver minha mãe. Eu quero ir pra lá, quero viajar pra lá, quero ver minha mãe. E aí eu peguei tudo, pedi ajuda até pro meu pai, porque na época a gente tava num perrengue financeiro doido, maluco.
E aí meu pai ajudou a gente, nós fomos pra lá, eu fiquei uns 15 dias lá na casa dela. E aí na hora de vir embora, quando a gente tava se despedindo, eu abracei ela assim, ela chorou de soluçar e eu chorei também. E eu senti uma coisa assim no meu coração, sabe? Como se aquilo fosse a última vez. E aí eu falei, nossa, que bobeira, coisa da minha cabeça isso aí. Doideira da minha cabeça, né? Tô colocando pelo em ovo, assim. E eu sou um pouquinho mais sensível para essas coisas. Não sei explicar o porquê e não sei por que Deus às vezes permite que eu tenha essa sensibilidade para algumas coisas. Mas ele decide quando ele quer que isso aconteça. Eu não busco mais a explicação. Mas nesse contexto eu tive essa sensibilidade. Como se, eu tô me despedindo dela, sabe? E eu vim chorando a viagem inteira. Eu falei pro Tarcísio, eu não sei, eu tô sentindo algo, assim, eu não sei, é uma tristeza, uma coisa que eu não sei explicar. Ele, não, fica tranquila, calma, você vai vê-la de novo depois que passarem as festas, que a gente tava próximo do final do ano, né? E aí eu fui silenciando aquilo. E um pouco antes de eu viajar, como tava no meio da pandemia, de viajar pra Velha, eu lembro que eu comentei com uma amiga muito querida minha. Eu falei pra ela, eu vou ver minha mãe, então nos próximos 15 dias eu não vou estar em casa. E aí ela falou assim, tem certeza que você vai? Tá tão forte o Covid, aí você vai sair, Mari, vai que você pega alguma coisa na estrada, aí chega lá, passa pra eles, e acontece alguma coisa com eles, você não ia se perdoar. E aí eu gravei um áudio pra ela, e eu falei assim, mas e se eu não vou também? Já faz meses que eu não vejo eles, e eles, mesmo sem eu ir, pegam alguma coisa. Nossa. E acontece algo e eu tô há meses sem ver eles. E aí, na hora que eu soltei o áudio, eu escutei dentro de mim, assim. É uma experiência que não tem como explicar. Como é? Você ouviu no seu ouvido? Não foi no meu ouvido, foi dentro de mim. E eu sabia que vinha de algo muito maior do que eu. E aí, na hora que eu gravei esse áudio pra ela, eu escutei dentro de mim. Vai acontecer. E eu sabia que era com a minha mãe. Só que na hora, o que eu fiz? Eu ajoelhei e fui repreender. Eu falei, tá repreendido, Satanás, em nome de Jesus. Não vai ser, não é isso. Não vai ser, querendo colocar esse medo na minha cabeça, tá repreendido, em nome de Jesus, não sei o quê, batalha na minha mente. Porque nunca, assim, pra mim era impossível que aquilo pudesse vir do Senhor. Porque na minha cabeça, ele só traz notícias boas. Ele é bom, né? Ele não ia me trazer uma notícia ruim dessa. E se ele trouxesse, na minha cabeça também era assim, se ele trouxesse algo ruim, então porque ele vai livrar. Porque eu vou orar e ele vai livrar e tudo. Então, naquele momento eu repreendi. E aí, passaram uns meses, alguns meses aconteceu, dela pegou o Covid, morreu, tudo. Então, quando eu entrei no luto, assim, a minha busca incansável foi, eu quero entender o porquê. Eu quero entender por que Deus levou ela. E aí foi uma cascata, assim, de desastre. Porque eu comecei a entender que Deus era obrigado a me dar uma explicação. Tá. Colocar ele contra a parede, né? Tipo, você vai me falar. E assim, eu queria ter esse propósito, assim, o meu propósito era esse, eu preciso entender, porque se tudo que ele faz tem um propósito, então qual é o propósito disso? Só que aí a minha experiência foi mais longa, né, então quando eu perdi ela, que eu tive esse primeiro contato, assim, com a perca, eu comecei a pesquisar muito sobre o luto, então assim, quais são as fases do luto? A negação, e aí fui pra ciência da coisa e comecei a pesquisar muito porque eu queria entender o que eu ia viver e quanto tempo geralmente durava o luto. Aí eu via lá, a maioria das pessoas entre 6 meses a 1 ano, o processo do luto e tal. Aí alguns esporádicos, assim, uns gatos pingados eu achava, assim, falando, mas fulano durou 5, mas fulano durou 10. Eu falava, tá doido, imagina, nunca. Pra mim 6 meses é o limite. Que é o mínimo, esse vai ser o meu máximo. Esse é o meu máximo. E aí eu vivi, achando que eu estava vivendo luto, né? Segui achando que eu estava vivendo luto, assim, achando que eu estava sentindo a perca mesmo, assim. Só que eu não tava. Só que, assim, eu fui descobrir só depois, né? Então, o meu processo foi longo. Hoje eu tava refletindo sobre isso. Quanto tempo exatamente? E eu diria que de 3 a 3 anos e meio foi o meu processo de luto, assim. Mas depois de 2 anos foi quando eu realmente
senti o baque, assim, que a realidade caiu e eu sofri, assim, que eu sofri mesmo, eu senti aquela coisa de verdade. Porque os primeiros meses eu não queria chorar, eu não gostava de chorar, e a saudade, porque assim, quando você perde alguém, nos primeiros momentos, você sabe que você perdeu, isso já tá ali claro pra você, só que não tem como você se preparar pro que vai vir depois. Claro. Porque a gente acha que a maior dor é essa, eu perdi. Então aquele primeiro impacto, você fala, não, pior que isso não vai ser. Tá. Vai ser difícil, mas vai amenizando, né? Tipo, vai amenizando. A pior parte eu já passei, que foi perder. Só que não é a pior parte. Então eu fui tendo experiências depois de entender que ela realmente não estava mais ali. Então, assim, eu lembro... As primeiras vezes... as primeiras vezes que você vai caindo em si de... Nossa, essa pessoa não tá aqui. Isso pega. E a grande questão... Tipo assim, o grande ápice pro cristão é que, assim, nós acreditamos em uma coisa que é o reencontro. Então a gente acredita que quem morreu crendo em Jesus como Filho de Deus, tendo Jesus como seu Senhor e Salvador, vai ressuscitar. Só que a gente fica nessa luta interior, por quê? Porque na mesma medida que o meu entendimento sabe que isso é uma verdade, a minha natureza não consegue compreender, sabe? Então, é muito complexo, assim, quando o cristão cai nisso, é muito difícil, porque se alguém falar pra você, mas você acredita? Sim, eu acredito, mas isso parece que não é uma realidade pra mim nesse momento. Então, mesmo que eu saiba... A teoria? Eu creia na teoria que eu vou reencontrar ela, minha dor agora é que eu perdi ela. Claro. Então, assim, eu lembro das primeiras experiências que eu tive. Por exemplo, o meu marido cortou o tendão da mão. E aí eu lembro que eu tava em casa com uma bebezinha pequena, com meu filho maior, e eu recebi a ligação do hospital. Ah, seu marido, tal, cortou o dedo, e ele tá aqui no hospital, se você puder vir, tal. Eu falei, tá bom. Nisso, como eu trabalhava de casa, mas trabalhava, né, CLT mesmo contratada, eu tinha uma pessoa que me ajudava cuidando das crianças. E aí eu falei pra ela, você fica aqui com as crianças e eu vou lá pro hospital. Ela falou, tá bom. Aí eu fui, dirigi, na hora que eu estacionei no hospital, eu peguei o celular e procurei o nome dela. Porque eu ia ligar pra ela e contar, nossa, mãe, o técnico cortou o dedo. E aí eu lembro que eu cliquei no número e não chamou. Caiu direto na caixa postal, porque a gente... Ou seja, você fez todo o movimento e não todo caiu. Processo, como se ela estivesse viva mesmo. Nossa. Na hora que a ligação caiu na caixa postal, eu falei, a minha mãe morreu. O que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Eu não tenho pra quem ligar, né? E aí, nossa, eu fiquei extasiada, assim, naquele momento. Porque é aquela questão, eu sei, o meu entendimento sabe, mas a minha... Eu não tô completamente conectada àquele momento, assim, de que realmente eu perdi ela. Tipo, eu sei na teoria, mas na prática eu não sei o que é ficar sem ela. E aí o tempo vai passando. E tipo assim, você não tem como matar a saudade. Você não tem como ouvir a voz da pessoa de novo. E aí eu colocava vídeos dela pra poder ouvir a voz dela. Eu lembro que você me comentava de áudios, o último áudio que ela te mandou. Eu tinha medo de esquecer a voz dela, eu tinha medo de esquecer como ela era. Parece que aquilo vai se tornando só uma memória. Realmente vai, né? Vai se tornando só uma memória, mas aí você fica, ela tá sumindo. Por quê? Porque o tempo tá passando. E quando, por exemplo, quando você tá distante de alguém, seja por quilômetros, ou qualquer outra questão física, tá tudo bem, porque em algum momento você vai reencontrar. Ou você vai ligar, você vai ter o contato com essa pessoa. E quando você perde alguém, quando essa pessoa morre, você não vai ter isso, né? Não tem como matar mais a saudade. E é muito difícil de lidar com essa verdade, assim. Eu acho que essa é uma das questões mais duras que você vai enfrentar quando você perde alguém, assim. Eu lembro que no velório dela, eu não sei quem foi, porque
você não conecta muita coisa quando você tá naquele momento muito fresco ali, aconteceu agora, né? Alguém me abraçou e falou, eu não tenho como te dizer que o tempo vai melhorar. Essa pessoa falou, eu sei que era uma mulher, porque não vai melhorar. Só que as palavras dela foi que a misericórdia de Deus encontre você na saudade que o tempo traz. Nossa. E aí eu fiquei tipo, não entendi bulhunfa. Nem ali você tava, um monte de gente. Nada. Nossa. Tipo, foi muito forte. Eu sabia que aquela coisa era muito impactante. Foi algo diferente, né? Porque geralmente as pessoas te falam a mesma coisa naquele dia. Nossa, eu tipo. vi muita coisa lá, meu, fica em paz, você vai reencontrar ela, Só que assim, gente... Você não quer ouvir, eu não quero ouvir isso. E outra, entra por um ouvido e sai pelo outro, porque você tá com a adrenalina, assim, no ápice no seu corpo, assim, porque você não tá entendendo o que tá acontecendo, sabe? Claro. Demora pra tudo fazer sentido, de, realmente eu perdi a pessoa e tal. E aí eu lembro de pensar, nossa, que forte, né, isso que essa pessoa falou, mas não entendi nada. E quando realmente a saudade começou a bater e aquilo não melhorava, e aquilo não diminuía, tipo, aquilo só aumentava, melhora, porque você vai aprendendo a lidar, mas não diminui, só aumenta. Porque todo mundo sabe que é saudade, todo mundo já sentiu saudade de alguma coisa, e a gente sabe que não melhora, ela só piora. Enquanto você não matar a saudade, você não conversar, você não ver, você não abraçar, não vai melhorar, não melhora, gente. E não tá mais ali. Então, assim, foi muito duro esse choque, assim, pra mim. Estourou essa minha bolha, essa consciência minha de que Deus não está no sofrimento, Deus não está na morte. E é muito engraçado, porque às vezes a pessoa pensa, Mariane, mas você não via outras pessoas ao seu redor perdendo pessoas? Via. Mas é diferente. Principalmente na pandemia. Só que assim, eu tava num pensamento tão cego, assim, tão errado, fora, né? Fora do que é certo, que, de verdade, assim, até mesmo na pandemia, quando eu via alguém falando, eu perdi fulano, tal, pro Covid, eu pensava, nossa, que dó, mas ainda bem que não foi comigo. Mas ainda bem que não foi na minha família. Eu lembro que quando passou a primeira onda, que a gente achou que ia melhorar, eu lembro claramente de orar e falar assim, Deus, obrigada, porque eu não perdi ninguém da minha família. Nossa. E pra mim tava tudo bem. Por quê? Porque Deus me ama, porque Deus ama a minha família. E aí veio a segunda onda, mais forte do que a primeira, assim, e aí ela faleceu. E aí eu lembro que me dava raiva ouvir das pessoas. Eu sinto muito, de pessoas que eu sabia que estavam por dentro. Igual você. Tá. Tipo assim, ainda bem que não foi com a minha família. Ainda bem que não aconteceu com a minha família. Eu lembro de uma pessoa, assim, no meu contexto, que falou assim, nossa, meu pai, minha mãe, nem lembro, alguém, assim, muito próximo, também pegou, mas, assim, graças a Deus, saiu, tá bem, superou, tá sem sequelas, nossa, meu Deus, é muito bom, não sei o quê. E aí eu fiquei olhando e eu não consegui nem falar nada pra pessoa. Mas aí, dentro de mim, tipo assim, quando eu ficava sozinha, eu acho que eu não tive fé suficiente. Eu acho que eu não orei o suficiente. Ou Deus se esqueceu de mim, ou de alguma forma... Deus tomou uma decisão errada. Família. Porque... E eu lembro que uma pessoa famosa... muito famosa na época, que eu até seguia no Instagram, também teve a mãe entubada e tudo. E a mãe foi curada, tipo, foi estubada e tal. E eu parei até de seguir a pessoa, porque aquilo me dava uma raiva. Só que eu não queria também admitir que era raiva, né? Pelo orgulho, né? Eu demorei muito pra admitir o meu ressentimento com Deus, assim, sabe? Logo depois que ela faleceu, eu e meu marido ainda éramos muito ativos dentro da igreja, então a nossa casa sempre tinha alguém, sempre estava movimentada. Então eu meio que assim, não tinha tempo para absorver. E eu tinha que ser exemplo, sabe? Tinha que ser um exemplo. Tipo assim, não foi em vão que minha mãe morreu. Então assim, eu tô aqui para falar sobre o luto, eu tô aqui para falar sobre a superação, eu tenho que estar bem, a minha casa sempre cheia, tudo. Aí eu
vivenciei, depois de um tempo, assim, que eu perdi ela, aí eu vivenciei uma outra grande perca que o Senhor ressuscitou, sabe? Eu pude ver a misericórdia do Senhor, mas eu vivi uma grande perca no meu casamento. A gente passou por um luto muito grande no nosso casamento, e aí foi aí que assim, Deus me jogou para todos os lados, assim, me destruiu. Nossa, sim. Me destruiu, desconstruiu tudo que eu tinha, assim, toda a ideia que eu tinha sobre o que era Deus, assim. Eu conhecia muito um Deus de tudo que as pessoas me contavam, sabe? Mas eu não conhecia qual era o Deus da Mariane. Tipo assim, qual é o Deus da Mariane? Assim? Como Jó, né? Isso. Então, assim, eu ouvia muito sobre um Deus que fazia milagres, ouvia muito sobre um Deus que era amor, mas também era justiça. Então, assim, a minha boca falava muito sobre isso. Ah, mas Deus também é justiça, tal. Mas, assim, nunca tinha vivido, caído na minha realidade, assim. E aí o meu processo foi basicamente isso. Eu perdi ela, eu demorei para viver o luto, tanto que em 6 meses após eu ter perdido ela, eu ganhei 10 quilos, porque eu não queria chorar. Eu não... porque quando o choro vinha, eu não conseguia controlar. Quem já perdeu alguém vai saber. É um choro de, assim... É do fundo da sua alma mesmo, assim. Então, sim, quando o choro vinha, eu não conseguia controlar. Eu chorava de soluçar mesmo, assim, de me tremer. Então, eu não queria chorar. Então, toda vez que eu sentia que estava formando aquele nó na minha garganta, eu ia comer, eu ia assistir uma série, eu ia ler um livro. Eu queria qualquer coisa que pudesse entorpecer a minha mente, assim. Qualquer coisa que pudesse me entorpecer, me drogar mesmo, assim, me tirar daquela realidade. Eu não queria encarar a minha realidade, assim. Então, eu comia muito, eu sempre queria alguma coisa que me desse aquele prazer, né, que liberasse aquela sensação de prazer em mim, então doce principalmente. Então em 6 meses eu ganhei 10 quilos, eu engordei bastante. Depois eu comecei a emagrecer, passei por uma cirurgia, comecei a emagrecer. E nisso tudo eu achava que eu tava vivendo o luto, só que eu não tava. E aí quando nós passamos por um período sem estar em igreja nenhuma, que foi quando a gente passou pelo vale da sombra da morte mesmo, assim, no nosso casamento. Foi quando eu caí mesmo nesse segundo luto, que eu percebi que eu nem tinha superado o primeiro, que era da perca dela. Tá. E o segundo já tava me engolindo, e aí eu... Era ou agora ou agora, era nesse momento. Ou eu vivo isso agora, ou eu encaro isso agora, ou eu não encaro. E aí o meu processo foi assim, foi lento, foram 3 anos de luto, mas foi 2 anos que eu só vivi, assim, eu só existi, eu fui deixando a vida acontecer e superei, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. E aí hoje, quando eu paro para analisar, o meu período de negação foi gigantesco. Porque eu falava pra mim mesma, não, eu já passei a negação, eu sei que ela morreu, eu entendi. Mas eu não tinha entendido, assim. Só quando eu caí realmente no luto, na dor, que eu falei, caraca, agora sim, não tem pra onde eu correr, assim. Eu tô realmente vivendo o luto, assim. Eu tô realmente sentindo que é perder. Porque a gente não gosta de perder, a gente não quer perder. Eu lembro muito das primeiras datas. Tipo, nessa época a gente tava começando, assim, a nossa amizade. E eu lembro que era, tipo assim, nossa, é o primeiro Natal, é o primeiro Dia das Mães, é o primeiro aniversário. Eu lembro que essas datas, assim, era sempre quando você vinha e falava, tipo... Não quero que chegue essa data, não quero ver essa data porque é a primeira vez sem ela. E eu ficava, que eu falo, que eu faço, como eu... É muito difícil, é muito difícil. Eu não sei o que é passar por isso, como você disse, mas eu imagino que toda vez essa ficha vai caindo, né? Tipo, nossa, é o primeiro Natal. Aí você entendeu, daqui a pouco, nossa, é o primeiro Dia das Mães. Aí é o primeiro... Tudo é novo, né? E como eu enterrei, por exemplo, eu enterrei ela no meu aniversário. Então, quando chegou o meu aniversário de novo, 1 ano depois, nossa... Você não queria fazer nada, você não queria... Foi sofrido, mas eu acho que o 3º aniversário depois da morte dela, pra mim, foi o pior. Porque sua ficha vai caindo, é igual você falou, vai caindo. Claro, assim, tem gente... a perca, ela nunca vai ser vivida... Claro, igual. Pra todo mundo, né? Assim, muita coisa tá em jogo, né? A sua idade, a sua maturidade,
o quanto você é religioso ou não. Então, assim, tem muita coisa em jogo para como você vai sentir essa perca e como vai funcionar para você. Mas para mim foi exatamente isso. A cada data a minha ficha ia caindo um pouquinho mais, assim. A cada data ia caindo um pouquinho mais. E é engraçado que sempre que vai chegando nas datas que me marcam mais, que é, por exemplo, o meu aniversário, que aí automaticamente é o aniversário também da morte dela, sim, né? Natal e Ano Novo, Dia das Mães. A semana, parece que assim, teoricamente eu falo, eu nem tô pensando nisso, só que eu tô pensando inconscientemente que eu tá ali. E aí, sempre, assim, é fato, sempre que eu percebo que eu não tô conseguindo completar nada, que eu não tô conseguindo me conectar a nada, então as minhas atividades estão ficando todas incompletas, parece que a minha cabeça não tá em lugar nenhum. Eu coloco até, por exemplo, uma série que fala nada com nada, que eu não quero prestar atenção ali, aquilo só tá rolando, sabe? E aí demora um pouquinho, eu sempre demoro um pouquinho pra perceber que eu tô entrando nesse ciclo, assim. E aí passa ali uns 3 dias que eu tô assim, desconectada até das crianças, sabe? Fazendo no automático, pondo um café no automático, servindo um almoço no automático, tendo mãe no automático, vivendo no automático. Eu demoro uns 3 dias pra perceber. Aí eu falo, nossa, o que tá acontecendo? Tá estranho. Aí eu paro pra pensar, depois de muita terapia também, porque eu não costumava investigar, sabe? Achar que o fio começou. A gente sempre tem um ponto de partida, né? Aí que eu me dou conta, nossa, tá chegando o Dia das Mães. Ou tá chegando o meu aniversário, ou tá chegando... E aí eu sei que eu estou triste. E aí eu consigo sair desse ciclo. Por quê? Porque eu já entendi que eu preciso ficar triste. Você aceita, né? Tipo assim, tá bom. Eu conversei com uma pessoa esses dias e eu falei, assim, pra uma amiga, né? E eu falei pra ela, tá tudo bem você ficar triste. Porque às vezes a gente tá triste, tá passando por um momento difícil, e aí a gente quer superar aquilo, assim, a qualquer custo, né? Então a gente fala pra gente mesmo, no caso dela, né? Ela comentando, sabe esses interpériozinhos da vida, assim, que não são coisas gigantes, mas que vão acontecendo uma atrás da outra, e você fica, poxa vida, Deus! Tipo, uma atrás da outra, uma que atrás maré, da outra. Tipo, sei lá, o cachorro foi atropelado, sabe? Uma coisa em cima da outra. Sim. Carro quebra. E aí ela, mas eu sei que, assim, tá tudo bem e tal, e que Deus está no controle e tal. Eu falei assim, não, realmente Deus está no controle, realmente você sabe disso, mas tá tudo bem você ficar triste. Tá tudo bem você entrar no seu quarto, porque as nossas orações, quando a gente tem um amigo, a gente não tá preocupado em agradar um amigo de verdade, que não são muitos que a gente tem ao longo da vida, mas a gente tem alguns. A gente não tá preocupado em agradar esse amigo o tempo todo, porque meio que a gente sabe que esse amigo já sabe quem a gente é também, né? Então, assim, por exemplo, eu e você já me conhece, eu já conheço você, não tem frescura, sabe? Sim. O dia que eu tô bem, eu não tô bem. O dia que eu tô bem, legal, entendeu? E eu lembro que a gente sempre se falava muito isso, assim, nossa, eu gosto de estar perto de você porque eu sei que eu não tenho a obrigação de ficar falando. Sim. Tipo, se a gente não tiver assunto nenhum e ficar em silêncio... Não tem problema algum, Não incomoda, o silêncio não incomoda. Sim. Então, quando a gente tem um amigo, a gente não tá preocupado, assim... não é aquele robozinho, né? Eu tenho que me comportar, eu tenho que falar desse jeito. Quando a gente tá conhecendo a pessoa, até assim, né? Se esforça. Mas quando é amigo, não tem. E essa é a grande questão. Quando a gente tá vivendo a experiência de conhecer e de se aproximar de Cristo dentro do nosso quarto, quando não tem ninguém olhando, a gente vai perdendo esse hábito de querer ser alguém. Tá. Quando a gente tá... nesse momento que como eu vou orar, então eu tenho que me comportar dessa forma, eu tenho que falar as coisas quase certas, como um personagem, né? Tipo, ali... Só que assim, ele tá ali com você. Ele tá com você até quando você não quer que ele saiba que você é aquilo. Você não quer que ele saiba que você faz aquilo, mas ele sabe. E assim, esse amigo, ele sonda o íntimo do seu coração. Ele conhece todos os seus caminhos maus. Então, assim, se de um amigo humano a gente não tem como se esconder, porque o amigo começa a te desvendar, o amigo começa a ver que
qual é o seu defeito, qual é a sua qualidade. Quem dirá o nosso amigo, que é o Senhor. Sim. Assim, ele sonda o nosso coração. Ele tá com a gente quando a gente não quer que ele esteja com a gente. E a perca, ela ensina muito sobre isso, porque quando eu aceitei sofrer, eu comecei a ter essa experiência de... Eu parei de me preocupar em falar as palavras certas, sabe? Uhum. Porque quando eu tava triste, eu tava triste. Uhum. Quando eu não achava justo, eu não achava justo. Não fingia, né? Mas... eu comecei a desejar aquilo no Senhor, sabe? Eu comecei a jogar aquilo aos pés do Senhor, de verdade. Porque tudo bem, eu sei que Ele sabe o que eu penso. Eu sei que Ele sabe exatamente o que passa na minha mente, o que tá no meu coração. Mas eu queria falar. Mesmo que Ele saiba, eu queria falar. Então, eu parei com essa preocupação de... será que porque eu tinha muito isso. Será que eu posso falar isso em voz alta? Então, assim, quando eu duvidava, eu pensava, será que eu posso duvidar em voz alta? Será que Ele é capaz de me perdoar por duvidar? Tá. Eu tinha muito medo de Deus me abandonar. De lamentar, né? Você não queria, lamentar. Eu tinha medo, é literalmente isso. Eu tinha medo do Senhor me abandonar se eu chorasse, se eu duvidasse, se eu me chateasse com Ele. Porque eu já estava, dentro de mim, eu já estava ressentida com Ele. Só que eu tentava mascarar aquilo na esperança de, assim, o que vai acontecer quando Ele descobrir que isso tá aqui? Assim, enquanto Ele já sabia. Você sabe que Ele sonda o seu coração. Sim, eu sei, mas... Gente, o ser humano é uma caixinha muito complexa, assim. E eu lembro das primeiras vezes que eu tive coragem de colocar pra fora, assim, de falar por quê? Por que o Senhor levou ela? Por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor não me responde? Por que você não me fala qual é o motivo? E cara, quando saiu, e assim, foi assim, 2 anos depois. Eu perdi ela em 21, 22. Eu comecei a aceitar o luto. Em 2023, vivi o auge do luto de 23 para 24. 2023 para 24. E eu tava sozinha, né? Então, assim, a gente não tava frequentando nenhuma igreja. A minha melhor amiga tava morando em outro país. Eu tava literalmente sozinha, assim. E foi quando eu vi que eu não tava sozinha, né? Tá. Que eu tava com Cristo, assim. Que eu comecei a esbravejar, assim. Que eu tô muito chateada, sabe? Eu tô muito... E eu tô chateada há tanto tempo. Tipo, eu tô carregando essa chateação há tanto tempo. Gente, e é uma amargura. E assim, tudo bem, hoje... Porque na prática a gente sabe quem somos nós para se ressentir com Deus. Sim. Na prática a gente sabe, mas na teoria, querida, é outra história. Na prática eu sei, mas na teoria eu não sei. Na teoria eu não sei. Na teoria, na minha limitação humana, eu estou ressentida. Eu estou chateada, eu estou magoada, eu estou sem entender o que aconteceu. Então, assim, quando... Eu lembro que as primeiras vezes que eu consegui soltar, que eu consegui falar em voz alta, eu queria, eu sentia, assim, era palpável a presença do Espírito Santo, assim, ali. Eu nunca estive mais distante de Deus do que naquele momento. Porque, assim, eu tava na maior crise de fé que eu já vivenciei em toda a minha vida. Me sentindo completamente desconectada do Senhor. Mas quando eu esbravejava, parecia que a presença do Espírito caía sobre mim, assim. Não tem como explicar em palavras. Eu sabia que Ele estava ali. Assim, eu sabia que o Consolador estava ali, ouvindo toda a minha tempestade, assim. E aquilo me irritava. Isso que é mais engraçado. Que loucura. Eu esbravejava com Ele e eu encontrava empatia, compreensão, amor, carinho, mas eu não queria, eu queria que eles bravejassem de volta. Sabe, assim, me responde de volta, sabe? Acaba comigo. Sim. Só que aquela era a maneira dele de acabar comigo, assim. Ele era empático comigo, assim. Porque eu falava, eu tô sofrendo, assim, eu tô perdida. Eu me sentia perdida, no escuro, assim. Parecia que eu tava
batendo com a minha cara de frente com uma parede, mas ainda assim ele tava ali. E eu lembro de um dia entrar no quarto, assim, vivendo aquela solidão da perca, assim, realmente entendendo o luto, vivendo de fato o luto, sozinha, assim, sem a igreja, sem a minha melhor amiga, vivendo a maior tempestade que eu poderia viver no meu casamento. E eu lembro de estar dentro do quarto, assim, e eu senti o espírito ali. E eu pensei assim, eu não quero sentir isso agora. Eu não quero sentir que você tá aqui agora. Eu queria achar uma forma de me esconder. Fugir. Eu não sei explicar isso, assim. Eu queria me esconder daquela presença, assim. Eu queria me esconder daquele amor tão constrangedor. Que eu tão pecadora, eu tão sem direito a nenhuma salvação. Mas ela tava ali gritando pra mim, sabe? E aí eu lembro que eu pensei isso, eu queria me esconder, eu não... Assim, só... Não me ama! E aí eu lembro que na hora o Espírito gritou pro meu entendimento, se você fugir pro mais profundo abismo, se você voar pro mais alto céu, se você for pra qualquer lugar, não tem nenhum espaço nesse mundo, na sua existência, onde você consiga se esconder de mim. E aí eu fui ler esse salmo, assim, e eu falei, cara, eu não tenho como fugir. Eu não tenho como fugir de você, assim. Eu não tenho como fugir desse amor. Por mais que eu quisesse a qualquer custo, por mais que era o maior desejo do meu coração naquele momento, assim. Eu não queria aquela empatia, eu não queria aquele amor, porque eu tava tão chateada. Porque ele não me explicou, sabe? Ele não me deu um retorno, assim, ele não me deu uma devolutiva. Eu tava com um e-mail sem resposta lá na caixa de entrada. E atualizando toda hora, atualizando. E assim, toda vez que eu batia lá, tipo, e aí? Ele falava, Mariane, faça a próxima coisa. Assim. Sabe? Vai fazer a próxima coisa. Vai viver. E eu ficava, mas eu não consigo sair daqui, só faz a próxima coisa. Se eu pudesse dar o maior conselho que eu poderia dar para qualquer pessoa, assim, vivendo uma perca muito grande, vivendo luto, fique triste. Tá tudo bem. Aceite. Ah, mas como eu vou fazer? Você vai viver triste. Pelo tempo que for necessário. Cada ser humano tem aí o seu tempo para superar, assim, essa tristeza, né? Mas faça a próxima coisa, assim. Eu lembro, foi uma pessoa muito querida que falou isso pra mim, que ela inclusive leu em um livro, assim. E faça a próxima coisa. Faça mais triste, faça triste, mas faça a próxima coisa. Faça duvidando, faça questionando, mas faça a próxima coisa. Porque tem uma coisa que poucas coisas eu absorvi, né? Porque quando eu entrei, nos primeiros meses do luto, eu queria pesquisar, entender tudo sobre o luto. Então, um dos livros que eu devorei foi O Sofrimento Nunca é em Vão. E depois eu até mergulhei na história da escritora, porque eu fiquei tão apaixonada, assim, fissurada nossa, cara, ela... Um exemplo de superação. Ela é um exemplo de superação, assim... E aí eu fiquei assim, nossa, até outros livros dela eu fui atrás, comprei, porque eu fiquei apaixonada pela forma como aquela mulher superou. E aí, só que poucas coisas eu absorvi de fato naquela época, porque eu não estava entendendo ainda, né? Eu não estava no contexto de sofrer realmente. E tem coisas que são muito profundas que ela fala nesse livro, que é tipo, você lê, relê. Eu tenho um amigo que falou isso uma vez pra mim. Ele, Mariane, algumas coisas você sabe no seu espírito, mas você ainda não vive isso na sua realidade. Eu falei, cara, é verdade. Então, tipo assim, eu sei, mas não é uma realidade ainda pra mim. Sim. Vai se tornar em algum momento. Por isso que o evangelho, é engraçado que o evangelho testa a gente em todo momento nesse sentido de a gente realmente vive pela fé. Porque muita coisa a gente vive porque a gente sabe, mas não porque aquilo é realmente uma realidade, né? Então, e aí eu lembro que a grande chave pra mim nesse livro, assim, que foi o primeiro que eu li dela, foi ela falando que Deus não é um Deus que tá ali parado, sentindo prazer em te fazer sofrer. Só que ele é um Deus tão bom, que ele não permite que o sofrimento seja em vão. Nossa. Então, que é justamente o nome do livro, O Sofrimento Nunca é em Vão.
E aí eu comecei a mudar a minha perspectiva, né? Não ali quando eu li, lá Sim, 2 depois, anos depois, quando eu fui realmente sentir a perca. Eu comecei a mudar a minha perspectiva de... eu tenho um Deus que é tão bondoso que, assim, poderia ser só um sofrimento. Poderia ser apenas um sofrimento, porque a vida aqui é triste, é dura, é difícil, é sofrida. É isso. Sabe? A vida que a gente espera é essa sim, né? Com um governante que vai ser justo, né? Não vai ter corrupção, não vai ser um governante corrupto, não vai mais ter choro, nem tristeza, nem dor, nem a gente espera por essa vida. Mas a que a gente tá agora, amigo, assim, eita atrás de vixe. Vixe atrás de eita, sei lá como vou falar. Só que ele é tão bom que poderia ser só um sofrimento. Só que ele consegue fazer nascer flor até no sofrimento, assim. E aí eu comecei a mudar a minha perspectiva, assim. Então você acha que quando você começou a ver desse jeito... Na verdade, como foi, então, que você encontrou esse conforto? Porque veio esse rancor, esse ressentimento, essa raiva. Aí veio outro baque e, tipo, você ainda tava nessa... remoendo ainda. Aí vem outra coisa pior. E aí, pra você sair desse fundo do poço, como foi que você encontrou esse conforto e, tipo, consolo mesmo de Deus, sabe? O consolo dele me encontrou, né? Em todo momento, desde o começo. Em todos os momentos. Mesmo quando eu tava ainda no automático, sem ter entender a noção de que realmente, assim, eu não tava vivendo, aceitando o luto ainda, né? Eu tava só existindo. Ali já existiu o consolo do Senhor. Mas quando eu aceitei o consolo do Senhor sobre a minha vida, não foi só... Algumas coisas mudaram na minha perspectiva, né? Tá. E assim, não foi... Mariane, qual a fórmula mágica? Não existe. Foi o próprio Deus que foi transformando. O Espírito, ele vai trabalhando aos poucos, assim... Ele vai derramando porções conforme a vontade dele, o seu entendimento vai entrando naquele ritmo, assim. Então, é o próprio Espírito que vai trazendo para você, assim. Então, o consolo do Senhor, ele tem várias etapas, assim, e muitas perspectivas, provavelmente muitas que eu ainda nem conheço, sabe? Porque é muito individual, é muito particular o que você vive quando você é consolado pelo Senhor, assim, né? E foi aos poucos, assim, gradativamente eu fui me desprendendo da religiosidade que eu tinha. E isso é pura misericórdia, graça e trabalhar do Espírito Santo, assim. Não tem uma fórmula mágica, não tem... leia tal livro, siga tal passo a passo que você vai entender o que é e sentir o consolo. Não, é o próprio Espírito e na hora certa e na medida certa. Então eu fui me desprendendo primeiro de algumas religiosidades. Então, primeiro eu fui aceitando o fato de que Deus não tinha que me dar uma resposta, né? Ele não é obrigado a me explicar. Depois eu fui mudando a minha perspectiva no sentido assim, a morte, a gente não foi feito para perder, para morrer. O plano, né? O nosso destino já mostra qual era o plano inicial, né? Sim. Então a gente não foi feito para isso. Estamos nessa condição, nessa era, nesse momento, mas não fomos feitos para isso. Então, não existe uma fórmula mágica para saber lidar com a perca. Nós não sabemos lidar com a perca. Não tem como saber, porque não era para fazer parte. Não era... É o pecado, é a queda que trouxe toda essa avalanche sobre a gente, né? Então, assim, não tem como. Você não tem como estar preparado para perder alguém. Não tem como. Então, eu fui me desprendendo disso, ele não é obrigado a me dar uma explicação. E aí o próprio Espírito começou a trazer para o meu entendimento o que de fato é a morte. Tá. Então, eu lembro que eu tinha, logo assim que eu perdi ela, eu lembro de estar em uma conversa assim com meu marido, e aí ele falou para mim, né, Mariane, recitou um salmo para mim, que fala que Deus, em algumas traduções, Deus planeja com alegria o dia da morte dos seus santos. Em outras traduções fala que Deus olha com alegria, né, espera com alegria, enfim. Mas na tradução da que eu tinha naquele momento era Deus planeja com alegria o dia da morte dos seus santos.
E ele leu pra mim em um culto caseiro que a gente tava fazendo, tava só eu e ele. Eu falei, caraca, profundo. Entendi, mas não vivi. Uhum. E aí, 2 anos depois, quando eu realmente me encontrei dentro do luto, assim, vivendo a tristeza mesmo, a dor da perca, eu voltei de novo meus olhos para esse versículo, assim. E aí eu falei, como assim? Eu tô esbravejando e ressentida com algo que para mim é terrível, mas que pro Senhor é um grande momento. Por quê? Porque ela era minha mãe, mas era a filha amada dele, sabe? Eu tava me despedindo e ele tava trazendo ela, sabe? Ele tava encontrando. E aí eu comecei, o próprio Espírito foi mudando, assim, essa perspectiva. Ah, Mariane, então você não fica triste? Claro que fico, assim, claro que fico e se tornou um dos maiores medos da minha vida, perder alguém. Assim, às vezes ainda me ataca, me dá crises de ansiedade, às vezes, quando eu sinto medo de perder. Quando às vezes vem, assim, o medo de perder. E é só a graça do Senhor mesmo para me resgatar de volta desses episódios, assim, de ansiedade. Porque eu sei que eu posso perder. Eu sei que eu não tô blindada desse sofrimento. E pode acontecer a qualquer momento, né? Mas quando a gente pensa nessa como a gente é vulnerável, como a gente é pequeno e como que... Eu não sei o que vai acontecer daqui 5 minutos, daqui 1 semana, 1 ano, tipo... é a única certeza. Eu não tenho controle. Exatamente, a única certeza é que a morte chega, cara. Ela bate na porta, ela chama, né? E às vezes me dá, assim, uns desesperos. Não é frequente, mas acontece. O último que eu tive não faz tanto tempo e foi com a chegada da Nenê. E foi justamente pensando sobre isso. Olhando pra ela, eu falei, tão pequenininha, tão frágil. Aí eu já pensei, caraca, quantos pais já perderam os seus filhos? E aí a minha mente já vai, ninguém está blindado, ninguém é favorito para não acontecer. Pode acontecer a qualquer momento. E aí meu coração já mergulhou nessa ansiedade, assim. E aí meu coração apertou, eu falei, caraca, não consigo respirar. E aí na hora o meu marido estava perto, eu falei para ele, eu tô com medo porque eu não tenho controle, eu amo tanto os meus filhos. E ele, Mariane, respira. E aí eu fui respirando, fui me acalmando, peraí, o que gerou isso? Foi então o medo. Eu vi uma notícia de um pai e uma mãe que perdeu a criança por uma doença, e aí aquilo já gerou no meu coração. E aí eu entrei no meu quarto e eu falei, Senhor, ajuda, assim, a realmente eu não viver tão mergulhada nessa vida. Porque quanto mais mergulhado a gente tá nessa vida, mais ansioso a gente fica. Sim. Principalmente quando a gente entende que a gente não tem o controle de absolutamente nada. Assim, até, por exemplo, na questão... e aí eu repito isso pra mim mesma, né? Se eu vigiar os meus filhos 24 horas por dia, se eu colocar eles dentro de uma bolha esterilizada, completamente livre de qualquer vírus ou qualquer bactéria, eu não tenho o controle de absolutamente nada. Sim. Sabe? E assim, parece que, por exemplo, a pandemia veio e trouxe essa consciência, mas a gente se esquece. Muito rápido. É engraçado que às vezes a gente vai ler histórias de irmãos, dos nossos irmãos lá na Bíblia, e a gente fala, é mané demais, não é possível que esqueceu isso. Tá tão claro. Não é possível. Sei lá, vamos pegar uma grande história aí, tipo, o povo foi liberto lá da escravidão anos e anos e anos. Eles tinham acabado de passar por uma sequência surreal de provas de que Deus estava com eles. Assim, viram pragas serem lançadas, algumas, inclusive as mais graves, não sobrevieram sobre eles. Eles viram milagres abundantes, mas na hora que bateu ali o desespero, qual é a primeira coisa que eles fizeram? Eles duvidaram. Então, assim, a gente olha e fala, não é possível, cara, vocês passaram pelo
no meio do mar, tipo assim, eu não consigo cogitar o que é isso, assim. Como foi isso, assim, geograficamente falando? Como será que fisicamente, sei lá, eu. Não tem como a gente saber. E aí eu fico pensando, caraca, os caras viram uma coisa sobrenatural e eles sofrem do mesmo jeito que a gente sofre hoje. E assim como a gente tem experiências particulares que a gente pode falar, meu, isso aqui é sobrenatural, tipo, não tem explicação, é o próprio Deus e tal. E a gente amanhã já esqueceu. Já esqueceu. E é engraçado, você falou isso, me fez lembrar de uma coisa assim, eu saí da fase estourou minha bolha, então eu saí daquela realidade de o sofrimento não toca no cristão. Comecei a entender que o sofrimento toca qualquer um, né? Nós todos estamos ali e pode acontecer com qualquer pessoa, com qualquer um. Para qualquer, sendo bom, sendo ruim, sendo filho de Deus ou não sendo filho de Deus. E aí eu saí disso e aí eu fui para um outro extremo de eu não conseguia mais orar por nenhum tipo de cura, nenhum tipo de milagre. E aí eu caí nesse extremo. Já ficou, tipo, cética. Por anos, eu comecei a mudar minha perspectiva e entender que isso estava se tornando um pecado dentro de mim faz poucos meses. Quando eu voltei, nós voltamos a congregar em uma igreja e aí essa é a beleza, cara, de conviver em comunhão, assim, com pessoas que estão na mesma caminhada que você, assim, né? E... Nossa, passei por tantas crises com a igreja, assim. Mas como é que, assim, você fica tão vulnerável quando você tá convivendo com outras pessoas que isso livra você de você mesmo, sabe? Então, faz poucos meses que eu sentei num culto caseiro, assim, com amigos e falei, eu tô pecando contra o Senhor, porque eu não consigo orar por cura. Então, por exemplo... Meus filhos ficaram doentes, tiveram uma febre, tiveram algum quadro de bactéria ou de vírus, sei lá, estão com febre, estão com infecção de garganta, com qualquer coisa. Qual é a primeira coisa que eu faço? Médico. Dou o remédio. Não resolveu? Médico. E aí eu lembro, assim, claramente, quando isso começou, quando o Espírito começou a trazer para mim, você tá pecando, você tá pecando. Você está pecando. Eu lembro que eu comecei a perceber. Porque eu não percebia, né? A gente... Isso é muito engraçado. Nós não temos como nos livrar da nossa própria cegueira. Somente o Espírito pode nos mostrar e o nosso irmão apontar. Pode apontar e falar, amigo, você tá errando. E aí eu lembro, assim, claramente de... O que eu orava? Deus, sei lá, por exemplo, a minha filha tá com febre, não tá passando, que o Senhor, eu vou levar ela no hospital, que o Senhor prepare bons médicos para que eles consigam entender o que é, sabe, para vir com o remédio certo e ela melhorar. Tá errado essa oração, não é isso. A questão é que eu não recorria pro Senhor. Você não acreditava... Não que ele... Eu acho que não é eu que sei você... Que ele pode. Mas era tipo assim... Acho que ele não vai fazer. Ele não quer fazer, então... Era mais profundo do que isso. Era assim, eu sei que ele pode, mas eu tenho medo dele dizer não. Então pra não ouvir o não... Eu não vou pedir, entendeu? Tá. E aí o que o Espírito começou a me mostrar? Na maternidade. Eu já falei não tantas vezes para as crianças... Você acha que eles pararam de pedir? Não. Pede eles mais. Pedem exatamente a mesma coisa. Eles são insistentes. E aí eu comecei a pedir isso para o Senhor, assim, me ajuda a ser como uma criança nesse sentido de confiar plenamente no Senhor. Eu lembro de estar conversando com amigos, assim, eu nem sei quem foi, para te falar a verdade. Na conversa, a gente conversando, e a pessoa falou para mim, a Laura se preocupa se amanhã vai ter leite para ela tomar? Eu falei, não, porque o pai e a mãe dela tá ali, né? Os pais estão ali. E aí a pessoa falou, exatamente, o seu pai tá aí. Então, o que é ser como uma criança? É isso, é ser completamente dependente do pai. É ser completamente dependente do pai. Eu não me preocupo, porque o meu pai está ali. Só que isso é tão complexo, era tão complexo, e ainda é um trabalhar assim dentro de mim, porque eu sei que meu pai pode falar não. E essa é a grande questão. Eu sei que ele pode, não duvido
já vi acontecer muitos milagres, inclusive comigo. Só que eu sei que ele também pode não fazer. E pode ser que ele não responda. É aquela grande questão. Ele pode, mas ele não é obrigado a fazer. Não significa que ele vai fazer porque ele pode fazer. Não significa que ele vai fazer, porque Deus, ele não interfere a todo momento no fluxo natural da vida, né? Então, assim, ele não vai nos poupar de tudo, né? Ele não vai atender todos os nossos pedidos. E, cara, isso é muito difícil. É muito difícil. Principalmente quando você vê Deus fazendo algo pra alguém que ele não fez pra você. E quando é pra uma pessoa que você fala, nem crente é. Nem crente é que tá fazendo. Uma desgrama de uma pessoa dessa. E eu aqui tão boa. Uma filha amada. Isso. E aí eu comecei a perceber isso, assim, que eu não orava mais por milagres, assim. Eu tinha muito medo de orar por milagres, assim. E aí até nesse dia que eu falei isso com esses irmãos em Cristo, assim, nesse culto caseiro, eles fizeram eu orar. Pois vai, não tá orando? Pois vai orar agora. Nossa, foi muito difícil. A palavra presa, não saía. Porque se o Senhor quiser, eu não conseguia falar, Senhor, cura essa pessoa, o meu pedido, o meu clamor é pra isso. Mas, assim, aos poucos, o meu coração tá conseguindo, o Espírito tá trabalhando, assim, no meu coração, e aí eu tô me policiando também, e, na verdade, assim, o Espírito é quem nos lembra, né? É quem nos alerta, é quem tá a todo tempo. Por isso que quando a gente não tá sensível ao Espírito, quando a gente se sente, parece que eu tô esfriando, não é nem, será que eu não estou indo na igreja o suficiente? Será que não está sensível o suficiente? Porque você pode ficar um ano inteiro impossibilitado de ir fisicamente a um templo, congregar ali com seus irmãos, sei lá, por um motivo de saúde ou qualquer coisa. Você não vai se afastar do Senhor por nem um segundo, assim. O Espírito, ele fala a todo momento. Ele não fica em silêncio, o trabalhar dele é constante, assim. E aí, a questão é quão sensível a isso eu estou ou não, né? E aí o Espírito vai sempre me policiando, assim, eu vou me esforçando, assim. E aí, essas últimas vezes agora foram o auge, assim, da cura dentro do meu coração, assim, o primeiro que eu vou recorrer vai ser o Senhor. Não só para cura. Assim, mesmo que a minha conta bancária me permita prover para os meus filhos a minha provisão, o primeiro que eu vou recorrer vai ser sempre o Senhor. E eu tive experiências muito, assim, gostosas, assim, de se viver com Cristo, assim, porque primeiro a gente para de entorpecer a nossa mente, né? Porque como a gente não quer sofrer, a gente quer entrar em qualquer sequência que silencie a nossa cabeça. Então você começa a aceitar e a estar mais conectado à vida. Sim. Né? E menos conectado com coisas que vão entorpecer a nossa cabeça, tipo uma série, ou a rede social, por exemplo. Não vou usar. Não é isso, mas tem que ter um equilíbrio. Claro. Porque muitas das vezes a gente tá só se entorpecendo mesmo, né? E aí você começa a aceitar e a viver mais conectado à realidade, assim, e aí você vai escutando, você vai entendendo melhor como que tá o fluxo natural da vida, né? E aí, por exemplo, meus filhos, criança cresce, quem é mãe sabe, absurdamente rápido, né? Aí entrou o inverno, cadê as roupas de frio? Não tem. Blusa curta, calça curta, tudo curto. E aí eu já fui procurando na internet, né? Já fui procurando tênis, não cabia mais no pé. E aí eu ia comprar na hora, antes de eu fechar assim, a compra no carrinho. Eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor deu a condição financeira nesse momento, né? Mas eu me lembrei de muitos momentos em que eu não tinha essa condição. Que eu passei por aperto real, oficial, assim, que só a provisão do Senhor era tudo que eu tinha. E aí eu fechei o olho, orei e falei, eu sei que o Senhor tem provido, assim, financeiramente, meu coração é extremamente grato por isso, mas não é o dinheiro que provê na minha casa, é o Senhor quem provê.
Que lindo. E aí eu falei, é tênis que não cabe mais no pé, é roupa que não cabe mais. E aí eu pensei, se o Senhor, de repente, traz a provisão de algum lugar, não é errado, porque eu tenho... Você tinha como comprar? O valor para comprar. Só que eu posso usar também o valor para abençoar. Da mesma forma que a provisão chegou para mim, eu posso ser provisão para alguém. E aí, naquela mesma semana, a minha filha ganhou calçado que não tinha necessidade nem dela ficar com tudo aquilo. Meu filho ganhou calçado que não tinha necessidade. Aí, a primeira coisa que eu fiz, esvaziei o guarda-roupa. Doou. Peguei o que era necessário, o que não era necessário eu doei. Mas aí, o que eu fiz? Eu fui no carrinho, mudei a numeração do calçado e pedi para entregar para o filho de uns irmãos em Cristo. Que eu sabia que ia precisar prover. Então, e assim, eles ganharam. Da mesma forma que o Senhor trouxe a provisão de irmãos em Cristo, eu pude também ser a provisão. E não falta, né? Esse pão diário, assim, ele não deixa faltar nem o que vestir, nem o que comer, principalmente na vida em comunidade. Por quê? Porque é isso. Né? E aí eu comecei a trabalhar meu coração. E aí eu falei, não é isso, não é errado. Porque a força do meu braço nunca vai ser a minha provisão. O dinheiro nunca vai ser a minha provisão. A minha provisão é o Senhor. E perder alguém, a gente passa por esse processo de até onde a minha provisão é o Senhor. Porque eu perdi. Mas o Espírito é esse consolador que não te deixa desde o primeiro momento. E aí ele mesmo vai trazendo essa revelação para você de que ele tá ali, de que ele não sai dali, de que ele é empático, de que ele é amoroso, de que tudo bem, esbraveja, eu tô aqui. E aí, com o tempo, ele vai te mostrando que talvez você nunca tenha uma explicação, mas tudo bem, eu estou aqui. Talvez você nunca entenda, talvez você nunca chegue no ápice da resolução desse caso, assim. Mas tá tudo bem, eu tô aqui. Por quê? Porque eu não prometi que eu ia livrar vocês do sofrimento, mas eu prometi que eu ia estar aqui. E aí você começa a tirar os seus olhos dessa era, começa a colocar os seus olhos no que a gente aguarda, no que a gente espera, e vai sendo consolado dia após dia, dia após dia, dia após dia pelo Senhor, perdendo, ganhando, vivendo o ciclo natural da vida e vendo que Ele está ali, e dependendo dele, e aí você vai superando, né? Isso é superar. E é justamente o que encaixa naquilo de faça a próxima coisa. E aí você vai fazendo a próxima coisa, sabe? E aí, nesse quesito, por exemplo, acho que uma das experiências mais marcantes que eu tive recentemente em relação a isso, depois que eu perdi, eu não conseguia mais orar por cura, né? E aí, a experiência que eu tive mais recente foi, antes da minha neném nascer, eu tava grávida ainda, a gente tava indo visitar parentes em outra cidade. E aí, no caminho, a Laura, que é a minha filha do meio, começou a ter uma crise de asma. Eu não tinha levado a bombinha. Eu não tinha levado remédio. Eu deveria estar com eles na bolsa. Porém... Uma boa mãe precavida. Porém, me chamo Mariane. A boa mãe precavida. A maternidade, ela esfrega o tempo inteiro na nossa cara isso. Nós não somos mães perfeitas, assim. Não é verdade, somos. é verdade. Somos mães perfeitas. Ficou no passado. Mas deveria estar. E aí... ela, do nada, começou aquela crise fortíssima e a Laura, as crises dela, ela tosse até... a gente já viu crises antes de descobrir que ela era asmática, a gente não sabia que a asma causava isso, né? E aí eu lembro um episódio dela, assim, dela tossir tanto ao ponto de começar a vomitar, porque ela não conseguia parar de tossir. E aí ela começou essa crise de asma. A gente no meio da estrada, e aí começou a dar aquela ansiedade em mim, no Tarcísio, e agora? E agora? E agora? E agora? E aí eu comecei a instinto de sobrevivência. Pensar onde vai parar, um médico ajuda, socorro. Próxima, qual é a cidade que eu estou mais próxima? Né? A quantos quilômetros está a farmácia mais próxima? O que eu vou fazer? Eu vou comprar bomba. A bombinha dela. E, assim, a bombinha dela é mais de R$140. Mas tudo bem. Sim. Eu só preciso que ela saia da crise. Eu preciso parar a crise. O perigoso é ela continuar nessa crise, né? E aí eu comecei a planejar, calcular, abri o celular, falei no Google
começamos a ver pra onde a gente vai, pra comprar o remédio. E aí, na hora, ele falou, fecha o celular. Eu, tá. O que você quer fazer, né? Aí ele, tudo bem, se a gente precisar entrar numa cidade e comprar o remédio, nós vamos fazer isso, mas primeiro a gente vai orar. Aí eu... Quero! Aí o silêncio, o elefante dentro do carro. E aí eu, na hora, aí eu falei, tá bom. Aí ele falou, você ora. Aí eu... Tá bom. Aí, assim... Eu já superei a fase de querer esconder as coisas do Senhor, assim, sabe? Então, a primeira coisa que eu falei é, Senhor, me perdoa, porque eu vou orar. Mas pra mim, nesse momento, a minha primeira resolução era parar numa farmácia e comprar um remédio. Então, assim, a primeira coisa que eu posso falar nessa oração é me perdoa. Me perdoa, porque sem fé, a gente não tem como agradar a Deus. E a grande questão, assim, que eu me blindava, sempre me blindei muito em não orar por cura, era isso. Não, eu sei que Deus pode fazer. Eu não tenho falta de fé nisso. Eu tenho fé. É que eu sei que pode não acontecer. Só que aí o Espírito veio, sondou o meu coração e mostrou que havia dentro de mim um caminho mau, que era o quê? A falta de fé. Então, assim, tenho medo de receber o não, tem tudo isso, mas também tem a falta de fé. E aí eu falei, me perdoa pela minha falta de fé, porque realmente para mim a solução nesse momento é comprar o remédio e tirar minha filha dessa situação. E me derramei, assim, aos pés do Senhor, mostrando a minha vulnerabilidade, a minha fraqueza, a minha dúvida. E aí eu orei e falei, cura minha filha. Eu consegui dizer, sem, se possível, eu sei que é se possível, eu sei que é se ele quiser, mas eu preciso orar para a cura dela. Eu falei, o Senhor, eu acabei de dar um sermão da montanha para uma irmã em Cristo, falando que eu confio que o Senhor é o primeiro que eu vou recorrer, mas por quê? Porque financeiramente o Senhor me mostrou muitos milagres. Mas será que o Senhor realmente é o primeiro que eu vou recorrer em tudo? E aí eu, nessa oração, falei, nesse momento eu quero correr pro Senhor, assim. E clamar para que o Senhor cure, tire ela dessa crise. E aí orei, ali, eu e meu marido em concordância, nós oramos. E aí eu passo, assim, sabe quando você até esquece o que você pediu? Aí, beleza. Passou tipo uns 10 minutos, assim, a gente orou, passou uns 10 minutos, a gente ainda na estrada. Aí eu, nossa, a Laura não tá mais tossindo. Tava dormindo, a gente olhou de boa, os dois dormindo, aí o Tarcísio se emocionou, né? E eu também me emocionei, eu falei, cara, eu não esperava, tipo assim, era tão um fato que eu não esperava que o Senhor iria curá-la, que eu nem percebi. Quando ele curou. Que ela foi curada. E aí, na hora, nós oramos de novo, só que aí a gente orou pra agradecer, porque o Senhor curou ela. E aí eu entrei nisso agora, assim, tudo eu fecho os meus olhos e o primeiro que eu corro é o Senhor. Tudo bem se eu precisar tomar uma medicação, ir até um médico, pode acontecer, mas o primeiro que eu vou correr é o Senhor, assim. É o primeiro. Senhor, cura, vem com a sua cura, porque a igreja ainda vai viver, assim, coisas sobrenaturais referente a isso. Eu tenho a plena convicção disso. Que lindo. E eu quero ser a pessoa que cura, sabe? Eu não quero. Eu tava comentando isso com alguns amigos umas 2 semanas atrás que estavam jantando aqui em casa. E aí eu falei pra eles, assim, quando foi que eu deixei de ser essa pessoa ousada que eu era, né? E foi justamente depois da perca. Porque eu não tinha vergonha. Assim. Eu lembro de um episódio de eu estar com meu filho no hospital e a gente esperando o resultado de exames e tinha uma moça lá e ela começou a contar a história dela, assim, gente, desastre em cima de desastre. E eu falei, meu, que dó. E aí a filhinha dela acamada, eu falei, posso orar por você, pela sua filha? E eu orei por cura. E assim, na conversa ela falava, eu não acredito mais em Deus. Eu não acredito que ele pode fazer. E eu bem maluca. Ela acabou de falar isso e eu, posso orar? Posso orar pela cura da sua filha? Ela, pode. Que eu não tenho saído. Eu falei, cara, quando eu deixei de ser essa pessoa? E foi justamente depois da perca. E aí agora, nesse momento do luto que eu me encontro, porque eu ainda tô, assim, superando, vivendo, né? Nossa, ainda, né? Legal pra pessoa que superou em 6 meses. Eu não sou essa pessoa.
Nossa, que E forte. aí agora eu tô nessa fase, assim, de Deus me faz ser ousada de novo, assim, de ter coragem, de clamar por cura. E Deus me colocou ainda numa igreja, assim, que a galera é completamente maluca. Pra combinar, né? Pra rimar. Tipo assim, tô com dor de cabeça, vamos orar. Vamos orar por essa dor de cabeça. E aí termina a oração, melhorou? A pessoa, não. Vamos orar de novo. E eu ficava, esse povo não bate bem, eles não têm. E antes de eu estar nessa igreja, até eu tive uma experiência muito forte. Nós estávamos em uma outra congregação antes de estar nessa que nós estamos agora. E aí o pastor nessa igreja que nós estávamos, eu ia cantar no louvor nesse dia. Eu desci um pouquinho antes de começar o culto e fui falando, gente, alguém tem um remédio para dor de cabeça? Que minha cabeça estava explodindo, assim, explodindo. E aí ele, ora, pede para Deus te curar antes de procurar o remédio. Aí eu, tá bom. Aí eu virei as costas e falei, que maluquice. Vou orar. Dá o remédio. Desnecessário, sabe? Ele falar isso pra mim. E engraçado que eu não entendi e nem quis absorver o que ele tava me falando. Meses depois, em outra igreja, que o Senhor acabou conduzindo o nosso caminho para outro lugar, que é onde nós estamos agora, eu lembrei disso. Dele me confrontando nisso. Eu falei, cara, obrigada, Senhor, porque mesmo quando a gente não entende, o Espírito tá nos confrontando, tá nos curando, tá? Você tá pecando, você está pecando, sabe? E como tem um tempo pra que isso venha se torne no nosso entendimento, que a gente tem uma luz, né? Isso é muito... Exatamente, é aquela questão que a gente conversou no começo também. Eu sei no meu entendimento, mas ainda não virou realidade isso pra mim. Vai virar, mas ainda não virou realidade pra mim. Que incrível. E a última pergunta, assim, ou o último conselho que eu queria que você desse era para as pessoas que estão de fora dessa situação. Como eu me vi nesse momento com você, o que a gente de fora, quando isso passa com um amigo ou com alguém próximo da gente, como reagir? Fala alguma coisa? Não fala alguma coisa? Fica perto? Fica longe? Manda mensagem? Não manda mensagem? O que fazer? O que fazer? Sim. Eu acho que a primeira coisa que principalmente o cristão tem que ter em mente quando a gente está diante de alguém que perdeu é o que a própria Bíblia nos ensina, que é chorar com os que choram. Então, assim, o maior conselho que eu poderia dar para alguém que é amigo ou familiar de alguém que perdeu, assim, chore com a pessoa. Eu não tô nem falando no sentido literal de, mas e se eu não conseguir chorar? Não. Assim, sofra com a pessoa. Então, não fique tão bitolado nessa questão de, mas eu preciso dar um espaço, eu preciso... Se você estiver chorando com a pessoa, você vai saber a hora de dar um espaço, a hora de não dar um espaço. Por quê? Porque você está na vida dessa pessoa. Como assim chorar com os que choram? Com os que choram. Viva a vida dessa pessoa. Viva a vida dessa pessoa. Esteja presente, sabe? Não tem uma palavra mágica. Às vezes a gente acha que confortar alguém é falar a coisa certa no momento certo. E não tem a ver com falar, tem a ver com estar. Tem a ver com estar presente na vida dessa pessoa. E é engraçado que, por exemplo, muitas pessoas estavam presentes na minha vida durante a perca que eu nem tive essa percepção na hora. Mas hoje eu tenho essa percepção e hoje faz a diferença na minha vida. Então, assim, o que eu posso fazer para uma pessoa que está enlutada, que perdeu alguém? Esteja presente, não precisa falar nada. Como você pode estar presente? E aí é engraçado que as culturas mudam, né? Assim, o brasileiro não tem tanto essa cultura. Mas a gente pode desenvolver, né? Isso não é um empecilho. Que é o quê? Leva um prato de comida para essa pessoa. A gente vê isso em outros países, né? Tanto que em outros países até o velório tem comida, tem sempre alguém levando um prato de comida lá na... eu trouxe isso e tal. E às vezes a pessoa nem vai comer, mas isso vai fazer a diferença no processo de cura dessa pessoa, porque vai lembrar, vai ser conforto para essa pessoa. Então, o que eu posso fazer? Assa um bolo. Vai lá, você não precisa entrar lá na casa da pessoa, estar ali com a pessoa. Só, fulano, vou deixar aí pra você uma coisinha. Deixei um bolo. Fulano, eu tô aqui. Se você quiser estar sozinho,
tudo bem, eu tô aqui. Se você quiser ter alguém, tudo bem, eu tô aqui. Não é bom que uma pessoa enlutada fique sozinha. Porém, também não é bom que quem tá convivendo com ela force essa convivência, né? Então, assim, ter um acompanhamento de um profissional de saúde, pra mim, assim, é excepcional. É indispensável. Eu demorei muitos anos pra entender e ter esse acompanhamento psicológico. Mas para amigos, familiares, a grande chave não precisa falar, você precisa estar. Tá. Estar ali. Então, eu mando ou não mando uma mensagem? Manda. Talvez a pessoa não vai nem entender na hora, mas ela vai lembrar. Então, esteja sempre ali, perto. Eu pergunto ou não se a pessoa tá bem, porque tem isso, né? E aí, você tá bem? Pergunta, porque é bom que a pessoa aprenda a dizer, não, eu não estou bem. Só que assim, pergunte querendo chorar, com os que choram. Querendo ouvir mesmo a resposta, né? Você tá bem? Mas a gente não quer entrar no sofrimento daquela pessoa, sabe? Mas então pergunte querendo participar desse sofrimento, assim, sabe? Querendo, não, eu não estou bem. Ok. E assim, não se desespere para ter uma fórmula mágica de assim, nossa, a pessoa não tá bem, o que eu preciso fazer? Tirar ela desse sofrimento a qualquer custo, preciso fazer ela ficar bem a qualquer custo. Não. Tá tudo bem ela não estar bem, tá tudo bem ela chorar e ela não saber explicar o que ela tá sentindo. Às vezes eu escuto muito, gente, muito, assim, eu escutei muito e eu vejo isso acontecendo assim ao meu redor, quando eu vejo alguém perdendo alguém, as pessoas falam, não, mas não chora, sabe? Não, você é forte. Não, chora. Chora. Mas e se o choro vier descontroladamente, igual eu tinha medo também que viesse? Deixa vir descontroladamente. Chore descontroladamente. Soluce, sabe? Mas chora. Fale 1 milhão de vezes a mesma coisa. Os grandes amigos que me marcaram, assim, a superação da minha perca foram os amigos que escutaram eu falar a mesma coisa 1 milhão de vezes. Assim, por exemplo, um grande exemplo assim, foi o que eu e você vivemos até. Nós lemos juntas. Quando você ainda estava perto de mim, a gente leu um livro super forte. O Deus que Destrói Sonhos. O Deus que Destrói Sonhos. A gente leu juntas. Muito legal. E não era só o fato de ler. Toda sexta-feira você estava na minha casa. Sim. Então, tinha sexta-feira até que eu pensava, eu acho que vou até desmarcar com a Júlia hoje, que eu queria ficar sozinha, mas não dava tempo. Tipo, a Júlia já tô no Uber já. Oi, batendo a palminha lá. Eu falava, não acredito. Lá vem. E às vezes, assim, a gente nem falava nada. Tipo assim, você tava ali. E essa é a questão, assim, você tá com alguém que tá enlutado, que perdeu alguém, só esteja, sabe? Deixa chorar, deixa sofrer, deixa a pessoa ver fotos, deixa o sofrimento vir, deixa aquela coisa... Não tem uma fórmula mágica, não tem um tempo certo para que isso vai passar. Não tem. Não espere maturidade daquela pessoa. Sabe também, eu acho que a igreja em si precisa parar de enaltecer as pessoas que... Não, tá tudo bem, eu vou reencontrar essa pessoa, tal. E aí a igreja... Uau! Tipo, a pessoa é isso, entendeu? Cara, não. Porque às vezes, tudo bem, pode ser realmente que a pessoa esteja tranquila, esteja nessa fase, nesse momento. Mas a grande esmagadora maioria das vezes, ela só vai estar falando isso no automático. Porque ela sabe que é verdade, mas isso ainda não entrou. É uma realidade. Então, assim, às vezes a igreja acaba que assim... não preciso ficar muito próximo, forçar a barra com essa pessoa, porque ele tá bem. Tipo, nossa, só como tá lidando bem com o sofrimento. Não é assim. Esteja perto, force a barra. Assim, mas eu não quero incomodar. Incomode. Porque a solidão, da saudade, de todo o processo do luto, ela é brutal, assim. E o cristão, às vezes,
tem vergonha de demonstrar essa fraqueza, que não é uma fraqueza, mas entende como uma fraqueza. Então, assim, a igreja precisa parar de enaltecer isso, de esperar isso. Então, por você ser cristão, eu espero de você o quê? Que você acredite, que você viva sobre essa verdade, de que você vai reencontrar essa pessoa. E ok, cara, tipo, eu sei que isso é uma verdade, mas tudo bem se eu não conseguir viver sobre essa verdade agora. Porque eu estou enlutado. Eu perdi alguém. E eu não sei lidar com isso. Eu posso ser um pastor, um grande mestre, um grande servo do Senhor que trabalha na igreja, que serve os irmãos e ainda assim não saber lidar com a perca. Com certeza. Né? Então, acho que essa é a grande questão. Assim, nós, como igreja, a gente não tem que enaltecer no sentido de uau, é isso. Esse se entendeu, é ele sabe. Esse se entendeu. Não. Peraí. Que às vezes a pessoa só tá com medo de demonstrar o que realmente ela tá sentindo. E, contrapartida, pode ser que alguém que não esteja nessa mesma página e também esteja enlutado, se sinta mal, porque, poxa, eu não tô reagindo como essa pessoa tá reagindo, sabe? Claro, se compara, né? Então, assim, pare de esperar de uma pessoa que perdeu que ela tenha as palavras certas, pare de querer ter as palavras certas, só viva, faça a próxima coisa. Tanto quem perdeu quanto quem está em volta. Faça a próxima coisa. Continue vivendo normalmente, esteja na vida dessa pessoa, incomode, mesmo que a pessoa queira ficar sozinha. Tudo bem, você tá sozinho, mas eu ainda vou estar aqui enchendo o seu saco. Porque no momento que você não estiver bem, mas ainda assim estiver querendo estar sozinho, eu estou aqui para chorar com você, sabe? Ai, que lindo. Ai, obrigado, né, por compartilhar. Foi muito especial. Eu queria muito tempo e foi no momento perfeito, porque, como você acabou de falar, teve coisas que você passou há poucos meses e que se a gente tivesse tido essa conversa 1 ano atrás, teria sido diferente. Então, a soberania de Deus em cada detalhe. Obrigado por mostrar, por ser vulnerável, por falar. Tenho certeza que vai ser, como eu sempre falo em todo vídeo, vai chegar em quem tem que chegar. Vai chegar para as pessoas que têm que ouvir sobre isso. É verdade. E eu amei. E deu mais saudade ainda das sextas-feiras. A gente tá aí conversando, dando risada. Comendo estrogonofe. Comendo o prato da casa, estrogonofe. Mas muito obrigado. Foi muito rico, foi muito precioso esse momento. Eu amei. Obrigado por compartilhar. Também. Obrigada a você. Eu te amo muito, você sabe disso, não é pouco, né? Amo você, saudade. Mas obrigada, eu amei. Eu amei muito, muito também, mesmo. Né? Quer deixar as últimas palavras antes de acabar o vídeo? Não, eu acho que as últimas palavras são só de amor e carinho por você mesmo. Obrigada. Eu continuei conduzindo nesse caminho aí de leveza, de transmitir para as pessoas de uma forma leve, verdadeira, assim. Eu sou suspeita para falar, você sabe disso, mas eu gosto de ver como em toda a sua juventude, assim, apesar de hoje ser uma mulher casada, ainda é uma mulher jovem casada, e você tem, assim, uma sensibilidade muito grande ao Senhor, e que isso continue mesmo, assim, sobre a sua vida. Amém. Aonde quer que você caminhe, em toda jornada que vier sobre a sua história, que você continue sendo essa pessoa aí e continue tendo as suas ideias brilhantes e fazendo essas coisas que parecem pequenas, né, aos nossos olhos, como você falou, mas que sempre chegam aonde tem que chegar, assim, porque o Espírito é criativo no que ele faz. É verdade. Então, amém. Obrigada por essas palavras, obrigado pelo vídeo e amo muito você, espero que a gente se veja em breve, pessoalmente. E eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês. Tchau. Tchau.